Canelas pelo convite. É sempre um privilégio poder estar aqui, é uma alegria, são muitas caras conhecidas, de muitos amigos e amigas, e é sempre bom poder estar aqui convosco. Eu não sou propriamente um grande adepto de recapitulação de lição em classe de conjunto. Reconheço que tem algumas vantagens, mas limita sempre um bocadinho a nossa participação, porque não podemos falar todos da mesma maneira. De qualquer das maneiras, vamos tentar, à medida que falarmos sobre o tema que estudamos esta semana, eu ia pedir para que todos, ou grande parte pelo menos, pudéssemos participar, que quando fizéssemos intervenções que fossem curtas, objetivas, transmitir rapidamente a ideia para que muitas pessoas possam falar, possam partilhar aquilo que sentem, se essa também for a vossa vontade. Eu começaria esta manhã com uma pergunta. Eu não sei se todos vivem na freguesia de Canelas ou não, mas pelo menos a grande maioria será aqui pertence a esta igreja. Portanto, eu não pertenço a esta igreja esta manhã, mas a maioria pertence. E a minha pergunta começa exatamente em relação à freguesia de Canelas. Alguém tem ideia de quantos habitantes vivem em Canelas? Quantas pessoas vivem em Canelas? Cerca de 15 mil? Está perto. Quer dizer, neste momento não sabemos exatamente, não é? Nós temos os dados dos censos de 2011. Censos de 2011. Alguém tem mais algum palpite? 15 mil? Está aqui uma... Eu já disse que não está muito longe, mas pode não estar longe para baixo ou longe para cima. Quantas pessoas é que acham que vivem em Canelas? Já é perto de 15 mil. Será mais ou será menos? À volta de 12 mil? É verdade, está entre 12 mil e 15 mil. O número dos censos de 2011 da população residente em Canelas é de 13.459 habitantes. Censos de 2011. Portanto, nós estamos em 2014, as coisas já não serão exatamente iguais, mas dá para termos uma ordem de grandeza. Não sei se tinham essa noção de quantas pessoas vivem por aqui. 13.459 pessoas. Quantas famílias é que representam? Entre 4.876 famílias. Portanto, na vossa freguesia, ou melhor, na freguesia da vossa igreja, desta igreja, vivem quase 5 mil famílias. Mas o que é que isto tem a ver com a lição da escola sabatina? Alguém quer arriscar? Nem todas conhecem, se calhar muitas nunca ouviram falar nos adventistas do sétimo dia. Nem sabem quem nós somos. Mas mais importante do que isso, sabem que um dia Jesus, quando estava a falar com os seus discípulos e não só, e a lição fala exatamente sobre isso, um doutor da lei fez-lhe uma pergunta. E é claro que a pergunta tem a ver aqui logo com o início da lição. Qual foi essa pergunta? Quem é o meu próximo? Às vezes parece que isto são coisas que aconteceram há 2000 anos atrás e não nos dizem nada, não é? E nós temos alguma dificuldade às vezes em responder a esta pergunta. Quem é o meu próximo? Aqui à vossa volta vivem 15 mil próximos. 5 mil famílias. À volta da minha igreja vivem outras. É verdade. Às vezes parece que nós temos dificuldade em identificar quem é o nosso próximo. Às vezes o nosso próximo está sentado mesmo ao nosso lado no banco da igreja. E às vezes é um bocadinho transparente, não é? Às vezes os nossos próximos são transparentes. Nós passamos pelos próximos como se eles não estivessem lá. Esta história, esta parábola que Jesus conta, é uma parábola mais conhecida. Nós podemos resumi-la muito rapidamente. O que é que aconteceu? Antes de entrarmos propriamente no livro do Tiago, nos versículos, naquilo que ele escreve, o que é que aconteceu? Qual é a história que está aqui em causa?
A história do samaritano. Abram as vossas Bíblias e vejam, por favor, há Bíblias que têm um título ou um subtítulo nessa parte. Não são todas iguais, mas eu pedia para vocês abrirem a palavra de Deus nessa passagem. Eu não tenho aqui a referência, peço desculpa. Lucas, pode ser no livro de Lucas, no capítulo 10. E eu pedia que vocês vissem se há algum título ou subtítulo. Há Bíblias que têm, há Bíblias que não têm. A minha tem um subtítulo. O Bom Samaritano. Qual foi a diferença ali para aquilo que... Quem é que disse há bocadinho que era a história do Samaritano? Quem foi aqui o irmão? O Samaritano, o Bom Samaritano. Mas há alguma diferença nos dois, no termo que estamos a usar? Porquê o bom? Porque aquele era bom. Pela compaixão que teve. Para nós a leitura pode ser de facto essa. Ou será que há mais qualquer intenção naquilo que ele fez? Aquilo que ele era, aquilo que ele fez, e deixem-me acrescentar, quem é que os outros pensavam que ele era? Os outros, estamos a falar do contexto da palavra de Deus. Neste contexto em que um doutor da lei pergunta a Jesus, ok, tudo bem, a primeira pergunta não foi essa. Qual foi a primeira pergunta que este homem fez a Jesus? Senhor, tu estás aí a falar, tudo bem, mas o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? O que é que eu tenho que fazer? E se calhar até podíamos ir mais profundamente. Na lição de terça ou quarta-feira, quantas leis é que, quando se falava de lei para um hebreu, para um judeu, de quantas leis é que estamos a falar? 10? As que estão nos 10 mandamentos? 613 leis. 6, 1, 3. Portanto, se calhar até podemos ir um bocadinho mais profundamente e pensar que a interpretação verdadeira que este homem, este doutor da lei, pretendia, porque muitas vezes estes doutores da lei o que é que estavam à procura? De apanhar Jesus numa resposta em falso. Provavelmente seria qualquer coisa destas 613 leis. Qual é que tu achas que é mais importante? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E qual foi a resposta de Jesus? O que é que tu lês? O que é que está escrito? E o que é que ele lê? O que é que ele leu? O que é que ele sabia? Em duas partes, muito bem, que eram amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, da forma mais profunda e verdadeira que tu fores capaz, e por outro lado, amar o teu próximo. Afinal, eles sabiam ou não sabiam? Apesar de terem uma lista imensa de 613 leis, eles compreendiam esta dimensão da lei, Deus próximo. Isto era claro ou não era? Era claro. Mas parece que havia alguma dúvida aqui no meio, ou não? Qual foi a resposta de Jesus à resposta dele? Ele disse, amar o Senhor teu Deus de todo o coração, todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, e amar o próximo como a ti mesmo. E a resposta de Jesus foi? Certo? Não podias estar mais certo. Só tens que fazer isso. Só tens que fazer isso. O que é que ele podia ter dito? Bom, ok, eu vou começar a fazer isso então. Qual é a pergunta seguinte? Mas espera lá. Quem é o meu próximo? E é muito interessante a forma como a lição explora este conceito. Quem era aquele homem? Um doutor da lei, um fariseu, alguém que se calhar nós hoje, se estivéssemos aqui dentro da igreja, tínhamos reservado aqui a primeira fila da igreja, aqui dos bancos da igreja, e tínhamos posto ali uns papelinhos a dizer
reservado para aquele homem se sentar hoje de manhã aqui. Ou nós não fazemos isso? Na minha igreja faz-se isso. Não sei aqui como é que se faz ou não. Quando vêm pessoas importantes à minha igreja, nós reservamos os bancos da fila da frente para essas pessoas. Nunca vi nós reservarmos a última fila para essas pessoas. Aqui faz-se assim também? Acham? Porquê é que nós fazemos isso? Há algum problema em fazer isso? É assim, tem um objetivo prático. É um convidado especial. A pessoa pode chegar mais tarde. Se chegar mais tarde, já, por exemplo, aqui quem chegar mais tarde, vocês são uma igreja tão amorosa e calorosa que quem chega mais tarde tem o privilégio de sentar na primeira fila. Os bancos da frente estão livres. Mas normalmente quando as pessoas vão chegando ocupam os lugares da frente. E se é um convidado importante, nós deixamos os lugares da frente para a pessoa chegar e se sentar e estar em alguma posição de destaque. Mas haverá mais alguma coisa por trás deste comportamento ou não? Distinção de pessoas. Isso é uma maneira de distinguir as pessoas? Reservar a fila da frente e pôr ali um papel a dizer reservado? Acham que é uma forma de distinguir pessoas ou não? Ok, pronto, então já temos aqui duas questões. Uma, são pessoas que nós reconhecemos como importantes e de destaque e lhes damos essa posição. Outra são as próprias pessoas colocarem-se nessa posição. Mas eu não queria explorar essa vertente. Vamos pela outra, que é a forma como nós valorizamos ou desvalorizamos as pessoas. Porque era isso que estava aqui em causa. No fundo, este doutor da lei, este e outros, quais eram as críticas habituais sobre aquele homem que só tinha 30 e poucos anos, que nunca tinha andado na universidade, mas afinal qual é a tua licenciatura? És doutorado aonde? Onde é que tu estudaste teologia? Em que universidade é que andaste? Quem foi o teu mestre? Quem é que te ensinou? Que autoridade é que tu tens para vir falar de teologia comigo? Porque esta é que era a questão. Tu não és o filho do carpinteiro? Tu não és o filho daquela mulher que apareceu grávida e que disse que foi obra do Espírito Santo? Não vens lá daquela terra de onde vem aquela gente toda que não vale nenhum? O que é que está? Que discurso é este? Que discurso é este? Eu sou bom porque eu tenho este conhecimento, porque eu estudei isto, porque eu tenho este grau académico, porque eu tenho esta posição social. E quem és tu? Que autoridade é que tu tens? Que direito é que tu tens de falar sobre isto? E quando este mestre em Israel se dirige a Jesus, não se dirige de igual para igual. Dirige-se a ele como um superior, como alguém que é superior, que está num estatuto superior, porque era assim que a sociedade o colocava, num estatuto superior. E quando este homem faz esta pergunta, não foi de forma inocente. Mas afinal, quem é o meu próximo? Qual era a resposta que a sociedade em geral devia dar a este homem? Quem é o meu próximo? Para um fariseu, quem é o seu próximo? Quem era? Outro fariseu. Afinal, quem é o meu próximo? Alguém como eu. Então a lei, então já entendemos de uma forma diferente aquilo que ele disse, não é? Ama ao Senhor teu Deus toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o entendimento, e ama aqueles que são iguais a ti, como te amas a ti. Mais do que não amar o próximo como a si mesmo, havia ali uma má concepção de quem era o próximo. E Jesus podia ter aproveitado aquela circunstância e fazer um discurso fantástico sobre o que é esta noção da humanidade, da sociedade, da igualdade de género até, que não há brancos, nem pretos, nem amarelos. Cristo podia ter feito um discurso fantástico. O que é que ele fez?
contou uma história. Reparem, o Criador do Universo, que não está ao mesmo nível do ser humano, não está no nosso nível, se quisermos usar outro tipo de linguagem, não joga no nosso campeonato, porque Ele conhece tudo e todas as coisas. Ele que podia ter feito o maior dos discursos, o que é que Ele faz? Conta uma história. E qual é esta história? Resumidamente, um homem fazia uma viagem. Pelo caminho, foi assaltado. Bateram-lhe, deixaram-no encostado na berma da estrada, quase morto. Passa o primeiro senhor importante da sociedade por ele, alguém que tinha acabado de vir de onde? O que é que diz a lição? De onde? Da igreja. Alguém que tinha saído aqui da porta da igreja de Canelas, passa por aquele indivíduo na rua e diz: que nojo. Como é que é possível pessoas estarem aqui no meio da rua neste aspecto? E passa de largo. Passa o primeiro ancião a seguir, que sai também da igreja, respeitado. Aquele irmão tão respeitado na igreja, passa por aquele homem, o que é que faz? Passa ao lado. E depois vem um Zé Ninguém, aquele indivíduo que nasceu ali no bairro, que mora ali no bairro, coitadinho, não tem quase dinheiro para comprar uma roupa decente, vem ao sábado de manhã e à igreja com um fato que já é do século passado, traz os sapatos descascados, que vive durante a semana e luta com muitas dificuldades. Aquele que ninguém dá nada por ele, coitado, luta pela vida, faz o melhor que pode, tenta ser como nós somos, pessoas respeitadas e exemplares. E aquele Zé Ninguém faz o quê? O que é que o Zé Ninguém faz? Faz aquilo que aqueles dois senhores respeitáveis, religiosos, cristãos exemplares, não fizeram. O que é que ele fez? O bom samaritano, que foi por aí que eu comecei esta manhã, porque é que nós temos aí o bom? Porque um samaritano, por definição, não era bom. Um samaritano para um judeu era o equivalente a um herege. Os gentios até tinham uma alcunha interessante. Sabem qual era a alcunha de um gentio? Cão. Os gentios eram como cães. Não eram bem pessoas. Eram uma espécie de ser humano, algures na hierarquia, bem mais abaixo do que aquilo que nós estamos. Bom, este herege, este cão, faz aquilo que aqueles dois senhores não fizeram. Parou. Cuidou daquele homem. Limpou-lhe as feridas. Pô-lo em cima do seu jumento. Levou-o até uma estalagem. Deu dinheiro àquele homem. Pagou o alojamento e a alimentação. E ainda disse ao estalajadeiro que se gastasse mais alguma coisa, ele depois passaria por lá e pagaria o que faltasse. Sabem como é que isto se chama hoje na nossa sociedade? Na cara daquele homem isto foi assim uma bufetada de luva branca. Para ele eu não sei o que foi. Para mim é o quê? Para vocês esta história é o quê? Que em tempos tinha sido a menina do seu olho, a menina do olho de Deus, e ao fim destes anos todos, Jesus veio a esta terra e os seus, que tinham o nome de ser os religiosos, não o conheceram. Portanto, este é um aviso muito sério para a igreja dos últimos dias, que também a Laodiceia não tem nada de famoso para esta igreja, porque é no fim dos tempos, é a última igreja. A Serena White escreveu muito para esta igreja e nós estamos a ouvir avisos destas lições do trimensário, porque infelizmente chegam a nós por meio do Espírito Santo, que nos está a ter outro meio de falar à igreja. E isto é muito sério o que diz estas lições. Vive praticando, não vives teoria. A teoria está muito cheio. Exatamente.
Então agora vamos analisar um bocadinho mais em detalhe aquilo que a lição nos disse. Nós já fomos cruzando o tema, mas vamos começar pela lição de domingo, que tem um título interessante. O Homem de Ouro. Aí nos filmes da televisão e no cinema existe o Homem de Ferro. Também já existiu o Homem de Pedra. O Homem de Ouro nunca vi. Existem homens de ouro? Homens carregados de ouro? O que é que está a ser tratado aqui? Distinção de classes. Na palavra de Deus há um outro termo que é equivalente à distinção, que é Deus não faz acessão de pessoas. O que é que isso quer dizer? Que somos todos iguais. Aos olhos de Deus somos todos iguais. Todos iguais. Deixem-me perguntar uma coisa. Toda a gente nasceu aqui, certo? Em princípio. Quem é que nasceu vestido? Ninguém? Ninguém nasceu com um fato da Hugo Boss? Ou com um vestido da Chanel? Não? Ninguém nasceu vestido, pois não? Como é que nós nascemos? Nus. No Egito Antigo, os faraós acreditavam que quando passavam para o outro lado, levavam com eles as riquezas todas, não era? Então eles eram enterrados com ouro. Recentemente, já desde o século passado até do anterior, quando se começaram a descobrir os túmulos desses faraós, que de facto eram homens muito ricos, muito poderosos, o que é que se encontrava lá dentro dos túmulos? Nos sarcófagos? Ouro? Eles levaram alguma coisa para algum lado? Onde é que eles estavam? Eles desapareceram ou estavam lá mumificados dentro do sarcófago? Depois de morrer, nós vamos para algum lado, levamos alguma coisa desta terra? Nascemos nus, morremos nus. Não há nada que levemos desta terra. Aos olhos de Deus, não há brancos. Aliás, eu sinceramente nunca vi nenhuma pessoa branca. Mesmo quando está muito, muito doente, as pessoas ficam pálidas, muito pálidas. Branco, nunca vi ninguém. Vi pessoas tipo mais amarelas como eu, algumas mais vermelhas, outras mais morenas, outras pretas, outras mais avermelhadas. Já vi muitos tons. Branco nunca vi ninguém. Mas aos olhos de Deus não há brancos, nem pretos, nem amarelos. Aos olhos de Deus somos todos iguais. Não há pessoas de ouro. Não há pessoas que valem mais do que outras pessoas. E nesta igreja, quando Tiago escreve isto, ele está a falar exatamente do quê? Da diferenciação que se fazia entre as pessoas. O que é que ele diz claramente? Podemos ler Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 4. Ele não está a falar para fora da igreja, ele está a falar para a igreja. O que é que ele diz claramente? Alguém que possa ler em voz alta. Isto, o Senhor da Glória, em acessão de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Obrigado. Palavras dirigidas à igreja. Concretamente, o que é que ele diz? Se tu dizes àquele que é rico, faça favor, entre, ocupa aqui este lugar, sinta-se à vontade. E se dizes àquele que é pobre, olha, sente-se ali, fica, isso, pode ser aí mesmo aí, sente-se aí. Isto não é fazer diferenciação de pessoas. É ou não é, irmãos? Isto não é distinguir pessoas?
E eu volto a perguntar, isto nunca passa pela nossa cabeça, pois não? Isto só acontecia na igreja de há 2000 anos atrás. Nós hoje já não somos assim. Não somos. Antes não fôssemos. Porquê é que nós somos assim? Pois. Não sei se todos ouviram. O que é que a sociedade nos diz? Vamos dar exemplos. O que é que a sociedade nos diz? És uma pessoa importante? Queres ser uma pessoa importante? O que é que tens que ter? Motorista, pode ser. Mais, tens que andar vestido como deve ser. Ponto número 1. Queres ser uma pessoa importante? Tens que ter um relógio que poucos tenham. Sapatos, XPTO. Carro, ZPTY. Tens que falar até de uma certa forma, enfim, que de facto demonstre que tu não és um qualquer. Tens uma posição especial na sociedade. Tens que ter dinheiro. Tens que demonstrar que tens poder. Consegues influenciar e decidir sobre outras pessoas. Queres ser o melhor? Faz o que for preciso. Nem que seja preciso passarem umas rasteiras a uns quantos, pisar alguns e esmagá-los, não interessa. Isto é uma selva. Não é este o discurso da sociedade? É a lei do mais forte. Este é o discurso que a sociedade nos imprime. E aquilo que Tiago diz é, estás a distinguir pessoas, cuidado. E logo a seguir, nos versículos a seguir, vamos avançando para segunda-feira, algo ainda mais grave. O que é que ele diz aqui? Tiago, vamos avançando 5, 6 e 7. O que é que ele diz aqui? Não escolheu Deus os para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezais os pobres. Não são ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles os que blasfemam do bom nome que sobre vós foi invocado. Leu o versículo 7, irmão, também? Ok, obrigado. O que é que ele está a dizer aqui? Duas coisas chocantes. Número 1, o que é que ele diz? É crime ser rico? O problema não está na riqueza. Esse... Rico, estamos a falar de riqueza, vamos só distinguir, porque pode ser riqueza é subjetiva. Estamos a falar de bens materiais, posses materiais. Podemos dar assim alguns exemplos de pessoas exemplares que tiveram muitas posses materiais nas Escrituras. Jó, Abraão, José. São bons ou maus exemplos de fé? Bons exemplos. Então onde é que está o problema? O que é que Tiago diz? Ponto número 1. O que é que ele diz? Ponto número 1. Aqueles que vocês acham que são os pobres, ou seja, aqueles que vocês acham, coitadinho, ninguém dá nada por ele. Esse critério para Deus não existe. Aliás, se olharmos para a igreja primitiva, entre os discípulos, que tipo de pessoas é que encontramos? Provavelmente pessoas que nem sabiam ler nem escrever. Analfabetos, pescadores. Ponto número 1. Os critérios de Deus não são como os nossos critérios. E isso é um mistério. Porque Deus, há uma canção dos Arautos do Rei, infelizmente eu não me lembro do título dela, mas lembro-me do refrão. Eu digo isto muitas vezes, provavelmente até já o disse aqui. Há uma canção dos Arautos do Rei que diz o seguinte: Deus, quando olha para nós, não vê
aquilo que nós somos. Ele vê aquilo em que nós nos podemos transformar pelo seu poder. Que é uma coisa completamente diferente. Deus vê em nós aquilo que eu posso ser. Eles dizem aquilo em que eu me vou tornar. São as palavras dessa música. Deus vê em mim aquilo em que eu me vou tornar. Deus vê em mim aquilo que eu posso vir a ser. Primeiro ponto. Segundo ponto. O que é que Tiago diz? Primeiro ponto, os critérios de Deus não são os nossos. Segundo ponto. Vejam aí a lição, mesmo no final da lição. A lição até diz assim: discriminar pessoas já é suficientemente mau. Ninguém deve discriminar pessoas. Ninguém deve fazer diferenciação de pessoas. Mas ninguém estudou a lição esta semana? Quem é que está a falar? Obrigado, Raquel. Sim. Todos ouvimos? Fazer distinção de pessoas é mau. Mas um cristão fazer distinção de pessoas? Um cristão fazer distinção de pessoas não é mau. O que é que ele diz? Ele não diz péssimo. Ele diz: é uma blasfémia contra quem? Contra Deus, contra Cristo. Um cristão fazer acessão de pessoas, fazer distinção de pessoas. Por definição, um cristão é o quê? É um seguidor de Cristo. Cristo fazia distinção de pessoas? Não. Então um cristão pode fazer acessão de pessoas? Não pode. Quando nós aceitamos ser cristãos, porque ninguém nos obriga, nós até podemos parecer ser cristãos. Isso é outro assunto. E até podemos ser cristãos de vez em quando, regularmente. Não é? Há aquela famosa frase do adventista: ao sétimo dia. Ao sétimo dia nós até podemos adotar uma postura intocável. Não é? Aquele irmão, aquela irmã. Mas quando nós escolhemos ser cristãos, nós estamos a entregar a nossa vida a Cristo. Não faz sentido um cristão, e às vezes eu ouço o pessoal mais novo dizer assim, isto é um bocado em tom de brincadeira, mas a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Errado. Primeiro, a vida não é tua. Alguém disse isso uma vez a Jesus e ele disse: louco, não sabes que esta mesma noite te vai ser tirada. Primeiro, a vida não é minha. Segundo, eu faço o que eu quiser. Bem, até certo ponto sim, eu sou livre para escolher. O que eu não sou livre para fazer é dizer assim: eu sou cristão, e ter uma conduta que não é cristã. Porque se nós somos embaixadores de Cristo, eu penso que a lição não fala aí sobre isso, só mesmo no auxiliar do monitor é que fala, tem uma frase fantástica que é esta: ser embaixador de Cristo. Um embaixador é o quê? Um representante. Ou seja, o Presidente da República ou o chefe de Estado de Portugal não pode estar em todos os países ao mesmo tempo. Então tem o quê? Representantes. E o auxiliar do monitor diz assim: Deus deseja amar todas as pessoas através de nós. É muito interessante esta perspectiva. Se eu sou cristão, eu tenho que ter uma conduta cristã. Então um cristão não é igual aos outros? Não. Lamento imenso. Como? Se for cristão, faz, não é? É que às vezes usamos este argumento: mas um cristão é igual aos outros, está sujeito às mesmas tentações. Até pode estar sujeito a mais. Mas somos iguais aos outros? Não. Somos chamados a este mundo porque tantas imagens que Jesus deixou. Sermos o quê? Luzes no mundo, o sal da terra. Quantas coisas mais? É preciso mais ilustrações?
É para sermos iguais que fomos chamados a esta terra? Não. Então podemos passar pelas pessoas como elas fossem transparentes? Não. Ok, isso tudo é muito bonito, é uma teoria fantástica. Nesta igreja, todas as pessoas se sentem bem quando entram de manhã na porta desta igreja? Se calhar esta pergunta é incómoda, peço imensa desculpa. Todas as pessoas que entraram hoje de manhã na porta desta igreja entram com um sorriso a dizer assim: Senhor, obrigado, hoje é sábado, venha à tua casa. Está ali. Eu gostaria só de salientar uma situação que esta igreja está a viver, e eu vivo nela e a percebo muito bem. Nós esta manhã tivemos uma recepção muito boa, fui bem-vindo à casa do Senhor esta manhã, e ao longo dos sábados é esta recepção que eu recebo, e todos nós estamos aqui e recebemos. Ali é um espaço muito calorento, muito calor, muita amizade, muito sorriso. Quando nós entramos aqui dentro dos bancos da igreja, parece que aqui é muito mais frio. E nós deveríamos, e ainda hoje, o nosso jovem à frente viu que havia rostos um pouco abatidos. E quando nós olhamos uns para os outros aqui dentro, nós devíamos olhar com um sorriso nos olhos e dizer: olha, é bom ver-te aqui dentro da igreja. Estamos no caminho para alcançarmos a vida eterna. E esse devia ser o nosso desejo. E muitas vezes a direção da Escola Sabatina tem batido nesta tecla, é dizer que nós devíamos cumprimentar o nosso irmão que está ao nosso lado e cumprimentá-lo e dizer-lhe bom dia, bem-vindo à casa do Senhor. E nós devíamos pôr isto mais em prática. E é isto neste momento que nós estamos a falhar. E eu, como ancião desta igreja, às vezes o meu olhar para um membro, ele pode-me estar a interpretar mal. Porque há coisas que me ocupam a minha mente, que me preocupa. E peço perdão porque às vezes o meu olhar devia ser um olhar com um sorriso e não é. Obrigado pela sua participação, irmão. Infelizmente o nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas há 2 ou 3 coisas. Posso? Tenho aí uns extrazinhos só para... Ok. 5 minutos ainda? Bom, ótimo. Há aqui alguns pontos que eu ainda gostava de tocar na lição desta manhã. Ponto número 1. Isto, irmãos, não pode ser uma teoria. Não pode ser uma teoria. Quando Deus nos chama a segui-lo, e se quisermos acompanhar isso, está nas lições de quarta-feira, quinta-feira, há aí uma palavra-chave que faz a diferença toda. Há uma palavra-chave que faz a diferença toda. E há um exemplo que está na lição que faz a diferença toda. Porquê é que eu vim hoje de manhã à igreja? Porquê é que os irmãos estão aqui hoje de manhã na igreja? Gerson, porquê é que vieste hoje de manhã à igreja? Pelo amor de Cristo. Sabe, às vezes de manhã quando eu acordo, eu sou tentado a pensar assim: hoje é sábado, que chatice, nem vou trabalhar. Tomar o meu banho, vou-me despachar e vamos lá para a igreja. Não acontece com mais ninguém isto, não? Sabem que a guarda do sábado não acontece fisicamente com o meu corpo. Eu não guardo o sábado com o meu corpo. É aqui dentro que está a acontecer. Eu posso estar aqui, neste momento literalmente, a passar aqui, a partilhar a lição convosco e não estar a respeitar o sábado. Parece impossível, não é? Mas é verdade. Porque para Deus, por isso é que Deus não julga pelo exterior. Porque Deus sabe o que é que vai na minha mente, Deus sabe o que é que vai no meu coração. Quando eu entrego o meu dízimo, ou dou a minha oferta, é o exemplo que está aqui na lição. O que é que diz aqui na lição? Entrego o dízimo porquê? Porque se não entregar o dízimo, vou ao conselho de igreja. Não é? Ou então pronto, estamos num nível acima, um degrauzito acima. Entrego o dízimo porque tem que ser. É assim, Deus fez as coisas assim, pronto. Se esta for a razão de entregar o dízimo, irmão, deixem-me dizer uma coisa. Para Deus, sabem quanto do nosso dinheiro é que Deus precisa? 0.
Do meu dinheiro, também não tenho muito, mas do meu dinheiro Deus precisa de zero. Zero. O que é que Ele precisa? Da minha fidelidade. Porque quando eu entrego uma oferta, o que é que eu estou a entregar? O que é que eu estou a dizer? Senhor, obrigado, porque tens-me abençoado imenso na minha vida. Está aqui uma parte daquilo que tu me tens dado. E não interessa quantos zeros tem o cheque. Para Deus isso é irrelevante. Se é uma nota azul, se é uma nota castanha ou verde ou amarela, para Deus, irrelevante. Irrelevante. Não interessa. Vimos ao sábado à igreja? Não é por vir ao sábado à igreja. É porque é que vimos ao sábado à igreja. Temos problemas na família? Temos necessidade, graças a Deus por isso, irmão. Palavra-chave na lição desta semana: relacionamento. Palavra-chave. Se tudo aquilo que nós fazemos não é resultado do nosso relacionamento com Deus, e agora tenho mesmo de terminar, não é? Se tudo aquilo que nós fazemos não é resultado do nosso relacionamento com Deus, se não é uma consequência do nosso relacionamento com Deus, somos perfeitos? Não. Passamos a ser perfeitos? Não. Vamos ser perfeitos quando sairmos aqui hoje de manhã? Não. Mas se tudo aquilo que nós fizermos não for consequência, resultado do meu relacionamento com Deus, só vale para uma coisa, para mim, para parecer que sou. E por isso Cristo disse, em 2 grandes mandamentos se resume a lei, e termino com isto: amar o Senhor teu Deus e amar o teu próximo. E onde é que ficamos nós na fotografia? Mas onde é que nós estamos? É essa a minha pergunta. Não estamos, irmãos, porque este é o segredo da fé. É deixarmos de olhar para o nosso umbigo, deixarmos de olhar para os nossos problemas e centrarmos a nossa atenção nestas 2 grandes dimensões para as quais Cristo aponta: para Deus e para o próximo. E quando nós tivermos um relacionamento com Deus e tivermos uma verdadeira preocupação com o próximo, todo o próximo que está aqui dentro da igreja, o próximo que está dentro da nossa casa, o próximo que vive ao lado da nossa casa e o próximo que vive não sei aonde, dentro da nossa casa, quando nós tivermos a nossa atenção focada em Deus e no próximo, então a nossa conduta será naturalmente uma conduta cristã. E eu termino esta manhã, irmãos, eu não sou exemplo para ninguém. Termino esta partilha esta manhã dizendo apenas isto. É verdade, o irmão disse há pouco, vivemos nos últimos tempos da história desta terra. Basta olhar para as profecias. Eu não sei se são 5, nem 10, nem 100 anos, porque para Deus o tempo não conta como para nós. Não vale a pena fazer futurologias. Mas uma coisa é certa, segundo a profecia, nós estamos no último reino, às portas do último reino. Pensem na estátua de Daniel, já passamos a fase dos pés e o último reino que há de vir a esta terra é o reino de Deus. Não sei quando é que isso vai acontecer. Aquilo que Deus mais se preocupa neste momento é que possamos ter esta relação pessoal com Ele, para que vivamos uma lei que nos liberta, uma lei de amor, de preocupação pelo próximo, e a lei que nos vai resgatar pelo sangue de Cristo quando nós estivermos perante o Senhor no dia do juízo. Porque é só o sangue de Cristo que nos limpa de tudo aquilo que nós fizemos. Que Deus nos possa ajudar, que o seu Espírito nos possa envolver e transformar. Este é o meu desejo para mim, para a minha família, mas também para esta igreja, para todos os irmãos e irmãs, e que a freguesia de Canelas, estas 15.000 pessoas que vivem em Canelas, estas 5.000 famílias que vivem em Canelas, possam sentir não o frio, mas o calor que sai desta igreja. Bom sábado para todos.
cada dia, em todos os momentos, força encontro em lutas ou labor. Pois de Deus recebo sempre alento. Que razão terei eu para temor? Deus que é bom e sábio e compassivo, cada dia dá-me o que é melhor. Uma dor e logo um lenitivo, luta e paz eu sinto em derredor. Cada dia Deus está bem perto e conselhos dele posso obter. Segurança e auxílio tem por certo, me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus. Dar-te-ei poder a cada dia, é certeza que Ele ofereceu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento confiar em Teu cuidado e amor, e com fé eu permaneça atento às promessas Tuas, meu Senhor, e que eu possa em lutas, dores, trevas aceitar, ó Deus, de Tua mão, um a um, os dias que me entregas nesta minha peregrinação. A Escola Sabatina agradece ao Luís Moreira por esta parte de dinamizar a grande classe da Escola Sabatina de Canelas. Esperemos também que se tenha sentido bem no nosso meio. E agradecemos ao Tony um momento especial também. Este é o momento missionário. Vou chamar a Daniela para vir aqui à frente. Vou-vos deixar com a Daniela, então. Bom dia, irmãos. Eu trouxe aqui um vídeo para a nossa reflexão, mas antes disso eu quero que rapidamente você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 42. 41, 42 e 43, são os versos que nós vamos ler. Mateus 25, 41, 42 e 43. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e achando-me enfermo e preso, não foste ver-me.
sempre tive muito medo de preso, de bandido, tinha muito nojo de preso. Eu achava que preso deveria morrer apodrecendo atrás das grades. E quando eu via um preso com uma Bíblia, eu falava comigo mesmo, por que não pegou a Bíblia antes? Por que está aparecendo só agora com a Bíblia? Eu não acreditava na transformação de um bandido. Mas eu estava redondamente enganada. Deus insistiu comigo, Deus não desistiu de mim. E foi aí que começou esse ministério. Eu até achava, tipo, essa mulher é louca, né? Até perguntei para os meus que ela era louca, né? Porque ela abraça cada tipo de pessoas ali que, tipo assim, eu não tinha coragem nem de pegar na mão, entendeu? Pela periculosidade, pelo que eles fizeram. E a gente sabendo que ali é o lixão humano, né? E ela valorizava aquelas pessoas. Então isso despertou a curiosidade, né? Quem é essa mulher e por que disso, né? Por que ela está fazendo isso aí? A gente fala que se existe um anjo dentro da cadeia, ela esconde muito bem as asas. Eu não entendi, mas não perguntei nada também. Há mais de 20 anos que eu estou aprendendo a conhecer a Jesus nesse ministério com os presos. 24 horas do dia para mim é pouco. Sempre tem algum pedido para juízes, eu preciso intermediar junto aos juízes, documentação, pedido deles, muitas coisas, e também faço visita às famílias. Um dia desses eu vou lá no prefeito. Esse você vai lá aqui na frente, tem para você. Cuida, por favor, da Andréia, dos seus filhos. Supre as necessidades deles. Oriente-os, por favor, no que fazer, no que falar, como agir. E também a filhinha que está enferma. Mais de 2.000 pessoas já entregaram seus corações a Jesus através desse ministério da prisão, porque eles nos proporcionaram o privilégio de nós, como igreja, termos uma ala dentro dos presídios da igreja. Cada igreja, que na realidade é uma cela, nós temos um líder lá dentro. E esses líderes nossos dentro das unidades penais são presos também. Foi 7 anos a mãe Ruth visitando, nunca desistindo, vindo atrás de mim, falando comigo. Eu ligando para ela, dando trabalho e ainda assim ela nunca desistiu. Na verdade, eu estou preso fisicamente, mas ao vara celestial eu adquiri. Mas preso não é preso para sempre. Um dia ele vai estar em liberdade. E quando ele receber a liberdade, ele pode sair somente em 2 situações. Ou voltando para o mundo do crime, pior do que ele entrou, ou conhecendo a Jesus e levando o amor de Cristo para as pessoas. Ele é a verdadeira videira. O Pai é o agricultor. Aquele que permanece em Jesus dá frutos. Eu estou muito feliz por permanecer firme nesse caminho e a alegria maior de poder chegar lá e falar para eles que eu passei por lá. E que se eles quiserem, ele também pode ficar firme em Deus, que um dia ele poderá estar fazendo parte também desse ministério. Em todas as áreas da igreja nós temos alguém atuando, graças a Deus. E hoje eu sou diretor de mordomia da igreja que eu frequento e professor de escola sabatina e estou sempre ajudando a igreja, não precisar, né? Aquele que antes corria atrás para matar, hoje ele corre atrás para evangelizar. Você vai amar, mas leia assim rápido para você passar para a Tiara.
coisa. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Assim, eu nunca teria conhecido Jesus Cristo. Eu tenho pedido a Deus, meu Deus, que eu olhe esses meninos com os teus olhos, que eu abrace com os teus braços, que eles sintam o calor dos teus braços através dos meus, que eu beije com o teu beijo, meu Pai. O que nos resta, irmãos, depois de nós refletirmos num trabalho tão lindo como esse, é rogar para que o Espírito Santo venha sobre nós, porque essas pessoas estão à nossa espera. Nós temos o conhecimento que elas precisam e nós precisamos amá-las como Jesus nos ama. Amém? Antes de terminarmos com o hino, a Escola Sabatina gostaria de estender ou de reforçar o convite que foi feito na semana passada a todos os dinamizadores. Irmãos e jovens, nós temos 43 dinamizadores no ativo este trimestre. Todos nós sabemos e temos consciência, e aquilo que aprendemos esta manhã é resultado disso, chama-se aprendizagem contínua. Nós temos que investir em nós próprios. E por isso a Escola Sabatina, um dos projetos deste ano foi palestração para neste caso os pequenos grupos, neste caso as unidades de ação. E tivemos um convidado na semana passada que fez uma introdução. O horário é às 14h30. Nós sabemos e temos consciência que é um horário apertado, mas, irmãos, para que as coisas andem para a frente nós temos que fazer sacrifícios, não há outra forma. Temos daqui até ao Natal, muitas atividades, muitos ensaios, não desprezando nenhuma atividade, como é óbvio, porque todas elas são importantes, mas a resposta tem que ser nossa. E aquilo que aprendemos hoje, e uma das frases que o Luís partilhou, e que já na semana passada, isto parece que é coincidência, mas Deus está-nos a tocar bem fundo, é que nós somos embaixadores de Cristo. E a responsabilidade, e como foi partilhado hoje e na semana passada, é muito grande. Cada um de nós, como embaixadores, temos uma responsabilidade muito grande. E a responsabilidade de fazer um simples anúncio, a responsabilidade de passar uma lição da Escola Sabatina em cada classe é muito alta, irmãos. Se nós verdadeiramente sentirmos que somos embaixadores. E por isso o nosso convite da Escola Sabatina é que sabemos que nem todos vão estar, e este convite não é só aos dinamizadores no ativo, é também aos dinamizadores que não estão no ativo, que já foram no trimestre passado ou noutros trimestres e que possivelmente no próximo ano voltarão a ser. E isto para dizer, para simplificar, que nós temos que nos atualizar no conhecimento. Eu faço a pergunta, será que algum de nós colocaria a nossa saúde, as mãos da nossa saúde, num médico que já não se atualizasse, eu já nem vou falar há muitos anos, mas há 10 anos? Como é que está a nossa atualização espiritual, senhores dinamizadores? Eu por mim falo. Nós temos que investir em nós próprios. E por isso o convite para hoje à tarde, estarmos às 14h30, vai ser na nossa igreja, na outra igreja, para que possam estar presentes, para podermos aprender e depois reproduzir, porque só assim é que podemos crescer nós próprios e as nossas unidades de ação. Muito obrigado, e então vamos terminar com o hino. Eu ia pedir para colocarem as famílias de oração desta semana. Já ia. Okay. Portanto, temos... Vou pedir para visualizar os nomes para não falhar. Portanto, esta semana nós vamos orar pela família Abel Mota, Luísa Pinto, Marcos Mota, João Pinto e Diolinda Pinto. O Eliseu Lagoa, a Lloyd Gonçalves, a Talita e o Henrique. O Jorge Sousa, a Sara Sousa e a Iris Sousa. E temos também Manuel de Veza, Bruno de Veza, Maria Oliveira e Ana Fernanda Silva e Ana Inês Barbosa. Que possamos todos em nossas casas orar por estas famílias. Sabemos que este tem sido também um projeto deste ano.
que possamos nos envolver em oração. Sabemos que a oração tem poder e pedimos a Deus também que abençoe estas famílias nas suas vidas e nos desafios que elas têm também diariamente. E então vamos terminar com o hino número 395. 395. Nosso querido e nosso amado Pai que estás nos céus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e trazemos a Ti a nossa gratidão e rendemos a Ti todo o nosso louvor, porque Tu és o nosso Criador e só Tu, Senhor, podes transformar verdadeiramente o nosso coração. Como cantamos neste hino, Senhor, ajuda-nos a saber lidar com simpatia com os erros dos nossos irmãos. Ajuda-nos a agir com compaixão. Ajuda-nos a sentir pelos outros, Senhor, com a mesma intensidade, aquilo que desejamos que Tu sintas por nós, porque quando olhamos para nós, Senhor, não vemos nada pelo qual possamos ser salvos. Mas quando olhamos para Ti, Senhor, nós não vemos como não podemos ser salvos. Graças pelo que fizeste por cada um de nós. Abençoa a Tua Igreja. Abençoa esta Igreja, Senhor, cada irmão, cada irmã. Que eles possam sentir o calor do Teu Espírito Santo e que o Teu Espírito Santo, Senhor,
produza uma revolução verdadeira nestes corações. Toca-nos profundamente, transforma-nos para o teu serviço e que possamos ser reconhecidos, também como cantamos, como cristãos, aqueles que te seguem, aqueles que te servem, aqueles que te representam apesar das suas imperfeições. No nome santo de Jesus te pedimos tudo. Amém. Bom dia, irmãos. Eu vou só esperar.